Fala galera, estamos de volta, canal Aposta da Dupla no ar nesse sabadão, 17 de setembro. Então estamos aí para o primeiro sabadão da grade pós-data FIFA, né? Então sabadão recheado aí, alguns jogos ficaram de fora, mas a gente vai trazer aqui para vocês o que a gente achou de maior valor aí nesse sabadão. Então vamos trazer 12 jogos para vocês. Ficar ligado, né? Bastante jogo pela manhã, então, né? Então quem vê o vídeo aí meio tarde já vai perder alguns jogos, né? Porque sabadão aí costuma começar cedo e o primeiro jogo é 8h30 da manhã. Tá aí meu amigo Thiago Dornelles. Como é que tá aí, Dornelles? Tudo certo, deixar aquele abração para todo mundo que vem nos acompanhando e pedir pro pessoal chegar deixando aquele like, né? Se inscrevendo no canal e ativando o sininho. E sem muita enrolação, pessoal. Bora pros jogos. Wolverhampton e Liverpool, quinta rodada da Premier League às 8h30 da manhã. Então a gente vê o histórico de confrontos aqui, pessoal. Uma boa vantagem do Liverpool, né? São 6 vitórias, um empate, apenas uma derrota na temporada passada para o Wolverhampton, né? Que o Liverpool fez uma temporada muito ruim como visitante, acabou até levando esse 3-0 do Wolverhampton. E aqui a gente vê a Race nos últimos 10 jogos, né? Tem amistosos na Race aqui, né? Então vamos descartar os amistosos aqui, focar mais nos jogos agora do início da temporada, né? Então o Wolverhampton não começou bem, né? A gente vê aqui que na Premier League são 4 jogos, 3 derrotas, né? E apenas uma vitória sobre o Everton, que outra equipe aí que temporada passada brigou até o final para não cair. E a tendência é esse ano aí ficar na mesma situação. E já o Liverpool aqui, pessoal, 4 jogos, 3 vitórias, um empatezinho fora de casa contra o Chelsea. Então, pô, conseguiu tomar uma vitória boa aqui contra o Newcastle, jogando fora de casa, né? E em casa aí, muito bem, né? Com 2 vitórias, com 3 gols. Cara, muito bem o Liverpool nesse início de temporada, né? Bem longe daquele Liverpool do ano passado, que foi realmente fora da curva. Cara, que chama atenção, pessoal, jogos movimentadíssimos aqui do Liverpool, né? Então, cara, quem quiser buscar gols aqui nos jogos do Liverpool, o próprio ambos marcam começou forte, né? E os jogos do Wolverhampton, né, também jogos movimentados, apesar de ter 2 jogos de 1-0 aqui, né, de resto, aí, pô, jogos bem movimentados nesse início de temporada, né, ambos marcam também, interessante, quem quiser fazer aquela entrada sequinha, né, ou ir para o mercado de gols. Né, e no meu ponto de vista também, algo a favor do Liverpool, né, que já começou muito bem, o Wolverhampton começou tropeçando, como a gente pode ver aqui, o Liverpool é o terceiro colocado, né, o City já emendou aí 4 jogos e 4 vitórias. Então, cara, tem que tentar, né? Tem que ganhar ali. Acabou tropeçando na primeira rodada o Liverpool. Então tem que estar aí nesse bolo aí, né? Muitas equipes aqui, né? 4 equipes com 10 pontos. Então a briga vai ser forte aqui, né? O Arsenal aí também deixou escapar o ano passado, né? Esse ano tá ali, vamos ver, né? Se pelo menos consegue uma vaguinha, né? Direta aí para a Champions League, né? Então vai ser quente essa briga aqui na Premier League. Já o Wolverhampton, né? Ano passado já não foi tão bem, esse ano na parte de baixo da tabela, então tem que tentar pontuar aí para se afastar dessa zona aí. Quem sabe que é complicado aqui, né? Muito, muito difícil aqui a Premier League, muitas equipes boas, então não dá para chupar bala aqui no campeonato. Então o Wolverhampton só jogou um jogo em casa, tomou 4-1 do Brighton, e o Liverpool 2 jogos fora de casa, um empatezinho e uma vitória. Para esse jogo, pessoal, é buscar aqui no bilhete um e-mail excelente para esse confronto, né? E também, quem sabe, pegar aqui, aproveitando essa odd aqui, ó, pode pegar um gol do Liverpool no primeiro tempo, pode pegar mesmo a vitória do Liverpool no jogo, né? Dependendo, se vai fazer uma dupla, né? Precisar de uma odd mais alta aí. Mas se precisar de uma odd mais baixa, dá para ir na cautela aí, né? O empate anula vai estar bem esmagado, né? Mas dependendo da odd que tu precisa aí, quem for mais na cautela e quiser pegar uma odd mais baixa, também tem o seu valor. Para o trade aqui, pessoal, acredito sim que vai dar padrão nesse back a equipe do Liverpool, e é isso que eu venho buscar aqui nesse jogo, né? Uma vitória da equipe do Liverpool aí. Então vamos ver se dá padrão para a gente buscar esse back. Também tem o mercado de gols, pessoal. O mercado também não é bobo, né? Já esmagou aqui a odd do 2,5, mas é um mercado que seria bem interessante para a gente buscar no live esse 2,5 aí. Esse jogo começar já quente, ali movimentado,
o West Ham tentando não ficar só se defendendo, né? Realmente tentando algo no jogo, né? Buscando os contra-ataques. Nessa odd ir subindo um pouquinho ali, já com uns 20, 25, já dá para a gente se expor nesse 2,5 com uma odd bem boa, pessoal, bem boa aí. E tem tudo para ser um jogo aí movimentado com muitos gols. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui a vitória do Liverpool e mais de 1,5 gols, pagando 1,60. E o meu placar para esse jogo, 3-1 Liverpool. Juventus e Lazio, Série A Team, quarta rodada, 10 horas da manhã. Confronto nos últimos 3 anos aí. 4 vitórias da Juventus, 1 vitória da Lazio, 3 empates. E aqui, se a gente for ver, apenas um jogo tivemos um gol, né? Os outros jogos aqui tivemos todos 2 ou mais gols entre eles. A race aqui das duas equipes, né? Temporada oficial, Juventus 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate. Os 3 jogos com 2 ou mais gols, né? Vai pegar a Lazio aí, que em 3 jogos aí, 2 derrotas e 1 vitória, né? E aqui 2 jogos tivemos 3 gols e um jogo tivemos apenas 1 gol, né? Então atenção que a Lazio, próxima meio de semana, dia 19 aqui, né? Vai jogar a Champions contra o Atlético de Madrid, né? Então pode ser que poupe aí algum jogador. Já a Juventus aí não vai jogar, né? Campeonato Europeu aí. Então vai ter a semana livre. Então, bom para a Juventus focar no italiano, né? Ver se volta a ganhar. Então, em casa que a Juventus jogou 1, empatou. Lazio jogou 2, venceu 1 e perdeu 1. Os 2 jogos tiveram 3 gols da Lazio. E o jogo da Juventus aqui teve 2, né? Vamos para as odds, pessoal. Juventus 1,98, Lazio 4,6. Então, para o trade aí no Match Odds, acho interessante trabalhar, de repente, algo a favor da Juventus, né? Então, como eu falei ali, a Lazio tem Champions League no meio de semana, a Juventus tem a semana livre, então o foco total da Juventus aí, né? Já começou bem a temporada ali do italiano, então quem sabe a Juventus vai focar aí só no italiano nessa temporada, né? Então acho que para mim o valor é ficar de olho em algo a favor da Juventus, né? Então para o bilhete aí, acho que um empate anula, para mim vem bem quente. Mercado de gols, né? Acho que 1,5 vem bem quente, né, pessoal? A gente vê que entre eles aqui, apenas um jogo aqui, que foi pela Copa, que não teve 2 ou mais, o restante tudo 2 ou mais, então 1,5 vem bem quente. E se a gente for ver aqui, os 3 jogos da Juventus bateu 1,5, né? 2 da Lazio bateu o 2,5 e 1 bateu apenas um gol, né? Então acho interessante aí para o bilhete aquele mais de 1,5 gols ou empate anula, dupla chance da Juventus. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um mais de 2 asiático, pagando 1,62 e meu palpite, meu placar, 2-1 Juventus. Freiburg, Dortmund, quarta rodada da Bundesliga, às 10h30 da manhã. História de confrontos aqui, pessoal. 2 vitórias do Freiburg, 4 vitórias do Dortmund e jogos super movimentados aqui, ó. A gente pode ver, pessoal, em todos os jogos tivemos 3 ou mais gols, né? E somente esse aqui não foi ambos marcam. Então, cara, histórico aí excelente para buscar gols nesse confronto aqui. A gente vê a race das duas equipes, pessoal. Tem muitos amistosos aí, mas a gente pode ver que, cara, mesmo os amistosos aqui, jogos super movimentados, né? Os próprios jogos aqui do Dortmund, né? Se a gente for ver, pô, teve esse aqui que não foi ambos marcam e esse aqui, somente em 2, né? De resto, em todos os jogos ambos marcam. Então, cara, vamos só fortalecendo ali, muito, muito bom para buscar gols, né? E o próprio ambos marcam nesse jogo. E já aqui pelo lado do Freiburg, a gente vê também que tem esse 2-0 e esses últimos 3 jogos que realmente não tivemos, ambos marcam, né? Mas, cara, resto aí, ambos marcam batendo em todos os jogos bem movimentados, pessoal. Então, duas equipes aí que vêm num momento interessante, né? O Freiburg aí só tem essa derrota aqui na temporada aí por 5-0 para o Stuttgart. E já aqui a equipe do Dortmund venceu aqui o Colônia, 2 empates, então ainda não perdeu na temporada, né? E fez uma excelente temporada ano passado, entregando o título na última rodada, né, pessoal? Então, por detalhe, o Dortmund não foi campeão da Bundes e deixou escapar, infelizmente. Ficar ligado, pessoal, o Dortmund tem esse jogo importantíssimo aqui pela Champions League, né? Contra o PSG, fora de casa.
Né, o Freiburg já tem um confronto aqui para a Europa League contra o Olympiacos, né? Então não seria tão interessante, né, para o Freiburg, mas realmente para o Dortmund é um jogo bem duro, né? Onde tem que ser, cara, se conseguir arrancar o empate aqui, seria excelente, né? Seria excelente aqui, porque não vai ser todo mundo que vai conseguir arrancar ponto do PSG fora de casa, né? Então, para o Dortmund seria muito bom, pensando na classificação, obviamente, né? Então, talvez aí o Dortmund poupe alguns jogadores, né? Então, vai ter que ficar ligado aí na escalação do Dortmund antes da partida aí, para ver qual realmente o time que ele vai ir, né? A gente vê que as duas equipes aqui estão na oitava e na nona colocação, né? O campeonato começou há pouco, então não tem muito parâmetro aqui. Mas, cara, o que dá para ficar de olho nessa partida, cara? Como eu mostrei todo o histórico, né, na própria race aí, é gols, pessoal, é gols aí. Cara, ambos marcam 2,5, né? Gol no primeiro tempo. Então, para colocar no bilhete, pessoal, aquele 1,5 vai estar esmagado, né? Então, mas quem precisar do mal de baixa pode pegar. Ou pega um gol no primeiro tempo, né? Vai estar com uma oddzinha mais interessante para se trabalhar ali, né? Ou quem quiser pegar gol somente no segundo tempo também, ou somente no segundo tempo, não. Também gol no segundo tempo também é muito bom, porque as equipes vêm do histórico muito forte de gols, né? Entrada simples, ambos marcam, tá esmagado também, né? Mas, sei lá, quem quiser pegar no live aí, esperar a odd valorizar um pouquinho, pegar esse ambos marcam, cara, tem muito valor aí, mesmo se o Dortmund poupar alguns jogadores, né? Tem tudo aí para marcar o seu golzinho, né, nesse jogo contra o Freiburg. Match odds aqui, pessoal. A gente buscar alguma coisa no trade. Complicado, né? O Dortmund realmente é mais equipe que o Freiburg, mas vamos ver como é que vai ser a escalação, né? Se o Dortmund poupar muitos jogadores aí, vamos ter que deixar para o live para dar uma olhada aí como é que vai estar o posicionamento de cada equipe aí para a gente se expor aqui no mercado de match odds, né? Eu preferi ficar no lado dos gols aqui, né? 2,5 está partindo de 1,56. Então, ali com uns 20 minutos já vai estar uma odd bem interessante para a gente buscar esse 2,5 também no live aqui, né? Já minha entrada pré, pessoal. Eu vou pegar aqui o mais de 0,5 gols no primeiro tempo e ambas as equipes marcam pagando 1,65 e o meu placar para esse jogo 3-2 Dortmund. Wolfsburg e União Berlim, Bundesliga, quarta rodada, 10h30 da manhã. Confronto nos últimos 3 anos, né? 2 vitórias do Wolfsburg jogando, né, em casa. 3 vitórias do União Berlim jogando na sua casa. E 2 empates aí, um em cada lado, né, pessoal? Tive aí que nos jogos aqui apenas um saiu um gol, né? Restante aqui, os outros 6 saiu 2 ou mais gols entre as equipes, né? Que é a rede das duas equipes. Então, Wolfsburg aqui na temporada oficial, 4 jogos, 3 vitórias e uma derrota, né? 3 jogos tivemos 3 ou mais gols. Em apenas um jogo tivemos apenas 2 gols, né? Que foi 2-0 Wolfsburg. Já pelo lado daqui do União Berlim, 4 jogos, 3 vitórias e uma derrota, né? Em todos os jogos tivemos 3 ou mais gols, né? Então tivemos 2 4-1, 1 4-0 e um 3-0, né? Então, União Berlim aí, temporada passada também a gente já trouxe bastante jogos deles aí para buscar ali o jogos over, né, pessoal? Então, atenção aqui, né? União Berlim tem um jogo importantíssimo, né, da Champions contra nada mais, nada menos o Real Madrid, né? E o Wolfsburg aí tem a semana livre, né, pessoal? Então a gente vê aqui o Wolfsburg jogando em casa um jogo, uma vitória, o União Berlim jogando fora de casa um jogo e uma vitória também, né? Wolfsburg venceu de 2-0, União Berlim de 4-1. Vamos para as odds, pessoal. Wolfsburg aí a 2,32, União Berlim a 3,3. Né? Match odds aí o Wolfsburg favorito, né? E concordo até com as odds. A gente vê que pelo confronto entre elas aqui, normalmente o mandante vence, né? E o União Berlim também tem esse jogo da Champions contra o Real Madrid, com certeza, é foco total, né? Então, cara, no match odds aqui, acharia interessante trabalhar esse lei a equipe do União Berlim, né? Mas, claro, tudo analisando o jogo no ao vivo ali, dependendo da postura do União Berlim e da escalação, né? Então, primeira coisa, se for trabalhar no match odds aí, é ficar atento à escalação aí do União Berlim, principalmente, né? E se der padrão aí, a gente trabalha esse lei a equipe do União Berlim
Mas também gols vem muito quente, né, pessoal? Tive que a race das duas equipes vem muito quente, principalmente do Union Berlin, né? E do Wolfsburg também vem quente, né? E o confronto entre eles também sempre bem movimentado. Então, aquele clássico 1,5, para mim, vem bem quente para pôr no bilhete aí, né? Ou esse 2,5 aí também, uma odd acima de 2, vem bem interessante. Então, para quem quiser botar no bilhete aquele 1,5 clássico, para mim vem muito bem. Ou, de repente, aí um handicap positivo do Wolfsburg, um dupla chance, né? Até mesmo um empate anula, para quem for mais ousado e confiar nessa vitória do Wolfsburg, acho que tem valor aí para trabalhar no Match Odds aí para pôr no bilhete. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui o mais de 2,25, né? Over 2,25 asiático, pagando 1,72 e meu palpite, meu placar 3-2 Wolfsburg. Colônia e Hoffenheim, quarta rodada da Bundesliga às 10h30 da manhã. A gente vê nos últimos 3 anos aqui, são 4 vitórias do Hoffenheim, um empate e uma vitória da equipe do Colônia. E aqui a race dos últimos 10 jogos, pessoal. A gente vê a race aqui do Hoffenheim. Cara, nos últimos 10 jogos, em todos bateu aqui o ambos marcam. Cara, e em todos tivemos 3 ou mais gols, né? Então, uma loucura aqui a race do Hoffenheim na questão de gols, né, pessoal? Então a gente vê o Colônia aqui, também jogos muito movimentados, né? A gente vê que tem apenas esse joguinho que foi 1-0. De resto, tudo 2 ou mais gols. Então, a primeira coisa aqui é buscar gols nesse confronto. A gente vê que o campeonato começou há pouco, né? O Hoffenheim é o 6º colocado, né? 2 vitórias e 1 derrota. E o Colônia, que é o 14º, com um empatezinho apenas, né? 2 derrotas. Então, começo de temporada muito ruim da equipe do Colônia. Cara, para esse jogo, match odds bem complicado, né? Bem complicado aqui a gente se posicionar, né? O Hoffenheim está no momento melhor que o Colônia, mas mesmo assim, início de temporada, né? Vamos esperar um pouquinho mais aí, ver como é que as equipes estão indo durante o campeonato. Para esse jogo, que eu acho mais interessante, pessoal, é gols, né? Então, pelo Hoffenheim, que, meu Deus do céu, né? Os últimos 10 jogos, em todos tivemos 3 ou mais. Então, muito interessante buscar gols para esse confronto. Ambos marcam, né? Então, pô, esse 2,5 me pega muito aqui para esse jogo, né? Então, tanto o Colônia em casa aqui, o jogo foi bem movimentado também. O Hoffenheim em casa, tivemos 5 gols no joguinho dele fora de casa. Então, é o que mais me chama atenção aqui, pessoal. Então, pro bilhete aí, né? Colocar 1,5, gol no primeiro tempo, né? É o que mais tem valor aqui no meu ponto de vista. Então, vou pular aqui o match odds, né, para o trade e vou ficar de olho, assim, nesse 2,5, pessoal. Já está pagando quase 1,70. Então, cara, aqui com uns 15 minutos de jogo já vai estar uma odd bem interessante para a gente vir buscar aqui pelo menos 3 gols nesse jogo. E o histórico de confrontos entre eles, pessoal, muito movimentado. Então, o que mais reforça essa entrada. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar o over 2,5, tá pagando 1,62 e o meu placar para esse jogo 3-1 Hoffenheim. Mainz e Stuttgart, Bundesliga, quarta rodada, 10h30 da manhã. Confronto nos últimos 3 anos aí, né? Então, Stuttgart com 4 vitórias e 2 empates, né? Se a gente for ver aqui, apenas 0-0, restante aí com tudo 2 ou mais gols aí também, né? Como de praxe na Bundesliga, né, pessoal? Então, aqui a race do mais, né? Se for ver aqui na temporada oficial, tem 4 jogos, uma vitória aqui do Wolfsberg, que era da terceira divisão, subiu para a segunda agora. Na Pokal Cup, né? Teve 2 derrotas, né? Um empate e venceu aqui o Duisburg, um amistoso aqui, né? Então, mas aí não começou legal a temporada da Bundesliga, né? Mas se a gente for ver aqui, tirando esse jogo contra o Wolfsberg, todos tivemos 2 ou mais gols, né? E já pelo lado do Stuttgart aqui, né? Então começou bem, né? 4 jogos, 3 vitórias e uma derrota, né? Perdeu para o Leipzig, boa equipe, tomou um sacode aqui, né? 5-1, mas também venceu 2 jogos de 5-0 e um jogo de 4-0, né? Então o Stuttgart aí vem sendo bem bom para trabalhar gols aí nessas primeiras rodadas também, né, pessoal? Então, o Stuttgart aqui, né, tá em terceiro, mais lá em 17º nesse início de campeonato.
Primeiro jogo do mais em casa, um empatezinho com o Frankfurt. E o Stuttgart perdeu fora de casa para o Leipzig, né, pessoal? Então vamos para as odds. Temos aí o mais a 2,66, o Stuttgart 2,80. Então, para o trade no match odds, dá para ficar de olho, né? De repente não leia a equipe do mais, né? Certo que na Bundesliga ali também é bem complicado a gente trabalhar o match odds, né? Mas às vezes dá para a gente ir com viés, né? Porque a gente vê aqui no confronto direto aqui, a Stuttgart sempre leva melhor, né? E, cara, quem começou o campeonato bem aqui, o Stuttgart começou bem, apesar dessa derrota para o Leipzig, né? E o mais aqui ainda não venceu na Bundesliga, né? Então acho que dá para ficar de olho nesse leia equipe do mais aí, né? E o mercado de gols, né? Então tá precificado também over o mercado, né? O 2,5 tá 1,73. Então para quem quiser pôr no bilhete ele 1,5 vai estar esmagado, mas para mim vem bem quente. A gente vê que no confronto entre eles aqui bateu, né? Jogos do Stuttgart aqui bateu o over 13,5, né? Porque no mínimo 4 gols aqui tivemos. E aqui, pelo lado do Mainz aqui, né? Apenas um jogo teve 1-0, o restante teve 2 ou mais gols, né? Então aquele 1,5 clássico acho que vem bem quente para o bilhete. E para quem quiser botar no match odds aí, né? Um handicap positivo a favor do Stuttgart, dupla chance. Para mim vem bem quente aí para trabalhar numa odd um pouco menor para completar o bilhete. E já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um dupla chance para a equipe do Stuttgart e mais de 1,5 gols, pagando 1,90 e meu palpite, meu placar 3-1 Stuttgart. West Ham e Manchester City, quinta rodada da Premier League às 11 horas da manhã. Então a gente vê aqui, pessoal, históricos confrontos, 4 vitórias do City, 3 empates, né? Jogos bem movimentados também. E aqui a race das duas equipes, né? A gente vê que o West Ham teve um bom início de temporada aqui, né? Empatou com o Bournemouth e depois emendou 3 vitórias consecutivas aqui, né? Pô, venceu o Chelsea, venceu o Brighton, venceu o Luton. Belo início de temporada aí da equipe do West Ham. Já o City aqui, né, pessoal? Começou aqui a Premier League vencendo o Burnley por 3-0 e depois venceu as outras 3, né? Venceu todas, né? Venceu os 4 jogos, né? Newcastle, Sheffield e venceu o último jogo o Fulham por 5-1, pessoal. 5-1. Então, o City muito forte, né? Nesse início de Premier League, como sempre, né, pessoal? Então, cara, gols também é chovendo molhado aqui nos jogos do City. É muito bom para gols. E a gente vê essa race do West Ham de gols aqui, ó. Porra, muito boa, pessoal. Então a gente vê que todos os jogos temos 2 ou mais gols. Né? Ambos marcam também fortíssimo aqui. Apenas esse jogo não tivemos ambos marcam. Então quem quiser também fazer uma entradinha de ambos marcam aí, pessoal. Não é ruim, né? O West Ham jogando em casa. Né? O City gosta de tomar um golzinho, né? Mesmo vencendo os jogos. Então, um cara muito interessante, né? A gente vê os jogos do City também, ambos marcam entrando direto aqui, né? Somente em 3 jogos nós tivemos ambos marcam. Seria uma entrada também bem interessante, uma entrada seca, né? Quem tem que ficar ligado, pessoal? Próximo confronto do City é pela Champions League, mas vai pegar o Estrela Vermelha em casa. Cara, aqui, com todo o respeito, né? Mesmo colocando as reservas, vai ganhar do Estrela Vermelha. É um nível muito abaixo do City. Então não é o que vai preocupar o City agora nesse momento. Né? O City com certeza vai estar focado na Premier League, assim como fez o ano passado, né, na fase de grupos, vários jogos ali, acho que nos 3 jogos colocou o time reserva e para focar na Premier League e deu certo, né? Foi campeão dos 2. Então, cara, provavelmente aqui vai colocar até um time misto aqui contra o Estrela Vermelha e vai sim com força máxima contra o West Ham para tentar essa vitória, pessoal. O City, que é o líder isolado, já conseguiu vencer todos os jogos, né? Então, muito bem já nesse início de temporada. E a tendência aí é só ir abrindo distância dos outros adversários, porque realmente o City é muito forte aqui na Premier League, mesmo sendo um campeonato muito difícil. Em casa, o West Ham venceu o seu jogo do Chelsea por 3-1 e o City venceu seus 2 jogos de casa, obviamente, né, nesse início de campeonato. Então, o que eu aconselho para vocês aqui, pessoal? Um e-mail aqui espetacular, né? Mas vai estar bem esmagado. Quem quiser pegar o 2,5, interessantíssimo para esse jogo. O próprio ambos marcam. E claro, né, pessoal? Algo a favor da equipe do City. Ah, mas o West Ham começou bem. Cara,
é o City, não interessa aqui, ó. O West Ham nos últimos 3 anos não tem nenhuma vitória sobre o City. Então o City, a tendência é vencer, e vencer até com uma certa tranquilidade aqui a equipe do West Ham. Então uma odd muito boa, né? 1,52. Para colocar no bilhete, dá para pegar aquele empate anula com uma odd esmagadinha, mas dá para entrar. Quem precisar de uma odd maior pode pegar essa vitória do City muito boa, ou quem sabe até um gol do City no primeiro tempo. E no trade é buscar a vitória do City, né? Tem que inventar nessa partida, não ser isso, trabalhar a favor da equipe do Manchester City. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar a vitória do City em mais de 1,5 gols, pagando 1,70, e o meu placar para esse jogo 4-1 City. Manchester United, Brighton, Premier League, quinta rodada, 11 horas da manhã. Confronto nos últimos 3 anos, né? Então, 4 vitórias do United, 3 vitórias do Brighton, né? Empatezinho, né? Jogos bem movimentados entre as equipes aí, né? Quando se enfrentam. Aqui é a risca das duas equipes, né? Então, temporada oficial aqui, United 4 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas, né? 2 vitórias em casa, 2 derrotas fora, né? Vai pegar o Brighton aí que começou bem a temporada até, né? 3 vitórias e 1 derrota, né? Tropeço aqui contra o West Ham em casa. Mas jogos do Brighton aí, tudo bem movimentado, né? 4-1, 4-1, 3-1 e 3-1, né? Então começou quente para gols aí, ambos marcam, né? E o Manchester United aqui, né, pessoal? 4 jogos, 2 ambos marcam, sim, 2 não, né? Tivemos um 3-1, um 3-2, um 2-0 e um 1-0, né? A gente tem que ter atenção, né, as escalações, as duas equipes com compromisso no meio de semana que vem. O United vai enfrentar o Bayern de Munique na Alemanha, né? E o Brighton vai receber o AEK pela Liga Europa, né? Então, atenção às escalações, né? O Brighton sexto, o United 11º, o United 2 jogos em casa, 2 vitórias. O Brighton um jogo fora, 1 vitória, né? Então o United venceu por 3-2 e 1-0, um jogo 0,5 HT, o outro não, né? E pelo Brighton aqui bateu 0,5 HT também, ambos marcam, né? Então, jogo interessante para a gente ficar de olho em gols também, né, pessoal? Vamos para as odds. Manchester United 2,24, Brighton 3,10. Então, para o trade aí no Match Odds, é jogo complicado, né? Complicado de se trabalhar nesse Match Odds. Primeiro, que aqui, se a gente pegar os últimos 4 jogos, o Brighton não perde pro United, né? Mas aqui o United também vinha de uma sequência aqui de 4 vitórias. Então é jogo duro entre as duas equipes, né? Segundo, as duas equipes têm compromisso no meio de semana, né? Dos campeonatos europeus. Então tem que ver escalações, né? A gente ver para onde que se posiciona, onde é que vai ter valor trabalhar no Match Odds, né? E, né, o United vem bem em casa, fora de casa tropeça. O Brighton aí começou bem o campeonato, teve esse tropeço aqui contra o West Ham. Então é jogo duro aí para o Match Odds, jogo totalmente para o live, né, pessoal? Eu levaria esse jogo mais para gols, né? O mercado também tá precificando o jogo bem over. O mais de 2,5 tá 1,46. Então tá esmagadíssimo, né? Porque se a gente for ver, pô, o Brighton bateu o over 3,5, né? No mínimo nos jogos aqui, né? Ambos marcam, bateu direto também. O United, os últimos 2 também, bateu no mínimo 3,5. Então, para mim, jogo para gols, né? Dá para pôr esse 2,5 aqui, sequinho, né? Acho que para quem quiser pôr no bilhete, o 1,5 vai estar muito esmagado, né? Mas dá para pôr esse 2,5. Dá para pôr, de repente, o ambos marcam também, que está por volta dessa mesma odd do 2,5. Ou também o 0,5 HT, né, pessoal? Então, o que vocês sentirem melhor aí para pôr no bilhete aí, tanto esse 2,5, o ambos marcam, 0,5 HT, ou tentar buscar algo desse cenário no live, né? Com uma odd um pouquinho melhor aí. Acho que para mim já tem muito valor. E a minha entrada pré para esse jogo, pessoal, vai ser um 0,5 HT e ambas as equipes marcam. E meu palpite, meu placar, 2-1 United. Newcastle e Brentford, quinta rodada da Premier League, a 1h30 da tarde. Então a gente vê aqui, pessoal, os últimos confrontos dos últimos 3 anos, 3 vitórias do Newcastle, um empatezinho e 1 vitória aqui da equipe do Brentford. Na race dos últimos 10 jogos, pessoal, a gente vê que o
Newcastle foi bem nos amistosos aqui, né? Os amistosos aqui, uma race muito boa, né? Também contra equipes mais acessíveis, né? Começou a Premier League metendo 5-1 no Aston Villa, né? Pô, todo mundo pensou, pô, o Newcastle esse ano agora vai com tudo, né? E emendou agora 3 derrotas consecutivas, né? Perdeu para o Manchester City, perdeu para o Liverpool e perdeu para o Brighton, né? Liverpool e City até tranquilo, né? Mas essa derrota para o Brighton, apesar do Brighton vir bem, né? Na última temporada principalmente, judiou um pouco, né? 3 derrotas seguidas aí, então, cara, o Newcastle aí precisa reagir, né? Reagir nessa Premier League, que senão vai ser engolido pelos outros, né? E já a equipe do Brentford aqui, pessoal, né? Começou aqui empatando com o Tottenham, que não seria um resultado tão ruim, né? Venceu o Fulham, empatou com o Crystal Palace e empatou com o Bournemouth, né? Então, também nada bem, né? Nesse início de temporada, apesar de não ter perdido, também uma dificuldade para ganhar aqui da equipe do Brentford, né? Então, pessoal, ficar ligado também, como sempre aqui, né? É gols, pessoal. Olha aqui, ó. Tive a race do Brentford aqui. Tem esse joguinho de 0-0. Esse outro aqui, né, da temporada passada ainda, que foi 1-0. Mas de resto aqui, pessoal, tudo batendo aí o 2 ou mais gols, né? Nesse início de temporada aqui, pô, ambos marcam batendo direto aqui nos jogos do Brentford. Também é muito, muito bom buscar ambos marcam nesse confronto aqui. E já aqui pelo lado do Newcastle, né, recheado de gols, somente esse 1-0 aqui contra o City, né? O Newcastle não conseguiu marcar aqui, né? Acabou perdendo de 0, né? De resto, em todos os jogos o Newcastle marcou e jogos movimentados, né? Ambos marcam entrando direto, né? Todos os jogos aí com 2 ou mais gols. Então, cara, muito bom buscar gols aqui, né, nesse confronto aqui do Newcastle contra o Brentford. Tive a classificação aqui, pessoal. O Brentford está na 6ª colocação, o Newcastle na 14ª. Então, como eu falei, o Newcastle precisa de uma vitória aí para se juntar aqui, né, no pelotão da frente, né, para não deixar o pessoal abrir muito, né? A gente vê que o City abriu 9 pontos, né? Então já a questão do título já fica muito difícil para o Newcastle tentar brigar, né? Sei que é muito difícil, mas dava para sonhar, né? Mas pô, já arrancou muito mal aí, né? Então vai ter que tentar brigar por uma vaga direta aqui na Champions League, né? É o que restou para o Newcastle nessa temporada aí. Então já começou muito lá atrás, então tem que pontuar, pessoal. Uma coisa que a gente tem que ficar ligado, para dificultar mais ainda para o Newcastle, tem um jogo da Champions League contra o Milan fora de casa, somente isso, né? Então, cara, difícil, né? Provavelmente vai poupar alguém aqui, porque esse jogo é importantíssimo, né? É um confronto que o Newcastle tem que pontuar, né? Se quiser se classificar. Então tem que dificultar, endurecer esse jogo para o Milan mesmo fora de casa, tem que tentar arrancar um empatezinho, porque se perder aqui também já complica bastante, pessoal. Então, pode ser aí, ficar ligado que o Newcastle aí poupe algum dos seus titulares nesse confronto aqui contra o Brentford. Então, vamos ficar de fora aqui do match odds, né? Vamos buscar o lado dos gols, né? Até pelo confronto direto entre as duas equipes aqui, jogos bem movimentados. Então, quem quiser, pessoal, por e-mail, um e-mail para colocar no bilhete é muito bom, né? Uma entrada seca de 2,5, excelente também. O próprio ambos marcam, vem muito quente. Quem quiser também pegar um gol no primeiro tempo para colocar no bilhete, vai estar uma odd muito boa para esse jogo. Então, essas são as dicas para esse confronto aqui. E no match odds aqui no trade, né, eu vou ficar de fora. Tá bem esmagado aqui para o Newcastle essa odd, cara, com esse início de temporada dele, né, com esse jogo importantíssimo que ele tem na sequência. Eu acho que não tem valor aqui, não tem valor se posicionar a favor deles. Prefiro me posicionar no mercado de gols. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar ambas as equipes marcam, pagando 1,75 e o meu placar para esse jogo 2-2. Barcelona e Betis, La Liga, 4 horas da tarde, quinta rodada. Confronto nos últimos 3 anos, né? Então, 5 vitórias do Barça, 1 vitória do Betis e um empatezinho, né? Jogos bem movimentados entre as duas equipes também, né? Tivemos apenas 1-0. O restante tudo 2 ou mais gols, né? Goleadas do Barça. Então, jogo movimentado, né? Entre as duas equipes. Então, a race do Barça aqui, né? Jogos oficiais.
um empatezinho na primeira rodada com o Getafe, depois emendou 3 vitórias, né? E o Betis aqui começou bem com uma vitória fora de casa para cima do Villarreal, mas emendou aqui um empate, uma derrota e uma vitória no último jogo contra o Raio Vallecano, né? Então, atenção também, né? As duas equipes têm competições europeias no meio de semana. Então, o Barcelona vai enfrentar o Antwerp aqui jogando em casa, né? O Betis vai enfrentar o Rangers, né? Pela Liga Europa. Então, atenção, né? Apesar do Barcelona pegar uma equipe um pouco mais fraca jogando em casa, né? Mas pode ser que poupe algum jogador, né, pessoal? Então, o Barcelona aqui é terceiro colocado, Betis sétimo, né? A Liga no início, Barcelona em casa, um jogo, uma vitória, né? O Betis jogando fora de casa, uma vitória e uma derrota, né, pessoal? Então, vamos para as odds, né? A gente tem aqui um Barcelona 1,41, Betis a 9, né, pessoal? Então, tá esmagado por Barcelona, né? O Barcelona é muito forte jogando em casa, principalmente jogando em casa, né? Mas tem esse confronto aí no meio de semana também da Champions League. Então é complicado, né? Levar para o live aí para ver se dá para trabalhar algo a favor do Barcelona, né? Uma coisa que eu vou trazer para vocês aqui, escanteios, né? O Barcelona em casa é muito forte. Quem nos acompanha aí no canal desde o ano passado, ali a gente trouxe bastante jogos do Barcelona para pegar cantos HT do Barcelona, né? Então, se a gente for ver aqui, o Barcelona de 5 de 7 jogos foi mais de 10,5 cantos, né? Jogos do Barcelona. Então, o Barcelona, quando joga em casa, aí produz bastante canto, né? Então, é isso que também eu vou ficar de olho. Se pegar aqui o jogo contra o Cádiz, né? Se eu não me engano, aqui o Barcelona teve 10 escanteios jogando em casa, né? Então, para te ter uma noção aqui como é forte, o Barcelona aqui, ó, 10 escanteios contra o Cádiz jogando em casa, né? Então, o Barcelona em casa vem bem forte para esses escanteios, né? E é o que eu vou ficar de olho, né? Então, quem quiser pôr no bilhete aí o Barcelona para ter mais escanteios ali no HT, um 2,5, ou do jogo todo ali um 4,5, né? 5,5 para pôr no bilhete, para mim vem bem quente, né? Ou até mesmo essa vitória do Barcelona, né, pessoal? Tá esmagado aqui, mas acredito numa vitória do Barcelona jogando em casa, né? Então, para o bilhete aí, dá para pôr essa vitória do Barcelona. Quem quiser ir com empate anula também dá para colocar. Mas, para mim, escanteios vem bem quente, né? Gols, pessoal. Eu vou ficar de fora, né? Apesar de jogos sempre bem movimentados aqui, como tem o jogo da Champions, como o Betis também tem o jogo da Liga Europa, a gente não sabe como é que vem as equipes, né? Então, vamos deixar para o live aqui para se expor em gols, né, pessoal? Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um Barcelona mais de 6,5 cantos, pagando 1,65 e meu palpite, meu placar, 2-0 Barcelona. Vizela e Benfica, quinta rodada da Primeira Liga, às 4h30 da tarde. História de confrontos, pessoal. 4 jogos, 3 vitórias do Benfica, um empatezinho. E aqui a gente vê a race das duas equipes nos últimos 10 jogos. Vizela muito mal, né, pessoal? Na race aqui, pô, apenas 2 vitórias, né? 2 empates e 5 derrotas. Já o Benfica com uma race bem mais interessante. São apenas 2 derrotas e 8 vitórias da equipe do Benfica. Então, pô, o Benfica aqui muito bem. Uma race, pô, interessante para gols também, né? A gente vê que nos jogos do Benfica, em todos tivemos 2 ou mais gols, né, nos últimos 10 jogos. E já a equipe do Vizela aqui, com uma race também interessante pro lado de gols, né? Tivemos 3 jogos de 1-0, mas de resto tem tudo 2 ou mais gols. Uma coisa para a gente ficar ligada, pessoal. Benfica tem esse jogo importante aqui contra o Salzburg, vai jogar em casa, né, pela Champions League na sequência. Então, cara, provavelmente o Benfica vai poupar, né, que é como sempre faz, né, para os jogos da Champions, né, que é o cara, o que dá dinheiro mesmo aqui, né. A gente sabe que as equipes aqui de Portugal recebem um pouco menos de investimento, né, que equipes da Premier League. Então, eles dão foco total para a Champions aqui, porque, pô, passando de fase aqui, vai entrando grana, e assim eles conseguem se reforçar, né, para tentar competir com as equipes aí com mais dinheiro, né, pessoal? Então, cara, vão dar uma segurada aqui nesse jogo, né, não vão entrar com tudo, né? Então, isso vai complicar um pouco para o mercado de match odds aqui, né? Talvez aí
quem vai buscar muitos gols aqui, eu acho que não é tão interessante aqui, né? Até acredito na vitória do Benfica, né? Que a equipe do Vizela é muito fraca, mas não com uma margem tão grande, pessoal. Então, ficar ligado aqui que certamente vai poupar para esse confronto que o Benfica tem que ganhar do Salzburg jogando em casa se quiser se classificar na Champions League. E o Vizela já não tem nenhum compromisso aí na sequência. O Benfica, né, é o quarto colocado, né, dos outros 4 jogos venceu 3 e perdeu 1. Então arrancou, né, dando aquele tropeço, né, tomando uma virada aqui. E quem aproveitou que, né, no caso, o Porto, o Sporting e até o Boa Vista, que está na liderança no momento, né, mas a tendência aí é a briga ficar entre esses 3 mesmo, né, o Braga talvez chegue nessa briga aqui, mas também não arrancou muito bem. E o Vizela está ali meio de tabela, esse vai ser o campeonato dele, né, tentar ficar longe da zona do rebaixamento, não vai brigar por nada muito mais interessante. O Benfica fora de casa venceu uma e perdeu a outra, e o Vizela uma vitória e um empatezinho. Pessoal, quem nos acompanha desde o ano passado aí, sabe que a gente faz muitas entradas nos jogos do Benfica e do Porto, né? São os principais times aqui de Portugal, e a gente vem pegando muitas entradas aí com vitória do Benfica aí, e um under goals, né? Que assim, até como bateu no ano passado, né? A gente pode ver que o Benfica venceu por 2-0 fora de casa. Fora de casa, o Benfica não costuma golear muito, né? Vence seus jogos, mas vence aí com uma margem pequena, né? Então vamos ficar de olho ainda mais esse jogo aí tendo a sequência, um jogo da Champions League, né? Não buscar tantos gols na equipe do Benfica quando joga fora de casa. Aqui no trade, pessoal, a gente vê que tá 1,34 a odds do Benfica. Então, como eu citei antes, vamos dar uma olhada na escalação. Vamos ver também a vontade do Benfica nesse jogo aí, para a gente tentar buscar esse back. Se vier aí com muita vontade, aí, vai ter valor aí pagando 1,34. Então, é o que dá para buscar aqui nesse confronto, né? E no bilhete aí é colocar, pessoal, essa vitória do Benfica, que, pô, em 34 é o que eu acho mais interessante para a gente colocar num bilhetinho. Já a minha entrada pré, pessoal, como eu falei para vocês antes, vamos pegar aquela que a gente pegava no ano passado, direto nos jogos do Benfica, a gente teve uma margem de acerto muito grande, né? Então vamos pegar a vitória do Benfica, menos de 4,5 gols, pagando 1,75, e o meu placar para esse jogo, 2-0 Benfica. Botafogo de São Paulo e Atlético Goianiense, Série B, 28ª rodada do campeonato, 5 horas da tarde. Confronto nos últimos 3 anos aí, né? Um empatezinho, né? Foi no primeiro turno, né? Então, o Atlético Goianiense aí flerta bastante aí com a Série A. Então, voltou para a Série B aí e empatou com o Botafogo de São Paulo no primeiro turno. Aqui é a raiz das 11 equipes, né, pessoal? Botafogo de São Paulo, então, nos últimos 10 não tem apenas uma vitória, né? 4 derrotas e 5 empates, né? Então empata bastante aqui, né? Tem 3 0-0 seguido, mais um 0-0 aqui em cima, né? Então, Botafogo de São Paulo aí chamando num under furioso, né? Vai pegar o Atlético Goianiense aí que me deu uma sequência muito boa, né? Os últimos 6 jogos não perdeu, tem 5 vitórias e um empate, né? Se pegar os últimos 10, 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, né, pessoal? Então, Atlético Goianiense aí com essa sequência aí encostou no pelotão, né? Então, sétimo colocado, 44 pontos, 5 pontos atrás do líder Vitória, né? Então é aquela coisa, né? Como a briga tá boa aí, qualquer equipe que emenda uma sequência aí de vitória aí já começa a ficar perto aí. Então, tá muito boa essa briga na Série B, né? Então, se a gente for ver que é do 11º pro primeiro, são apenas 9 pontos, né, pessoal? Que é o Mirassol aqui pro Vitória. Então, toda essa galera aqui, para mim, tem chance, né? Do Mirassol para cima, tem chance tanto de subir quanto para ser campeão, né? Então, falta aí ainda 11 rodadas. Tudo pode acontecer nessa Série B, né, pessoal? E o Botafogo de São Paulo aqui, né? Fazendo uma campanha, ficou um pouquinho para trás, fazendo uma campanha aqui para não cair, né? Até tinha arrancado um pouco bem agora, mas vem numa sequência muito ruim, né? Os últimos 9 jogos aí não vence. Então, o Botafogo de São Paulo aí não está no momento legal. Em casa é a 13ª campanha, né? Então, 5 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. E o Atlético Goianiense, fora de casa, 4 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, né? Então, a gente vê aqui, né? O Botafogo até tinha começado bem em casa, depois deu uma oscilada aqui, emendou 2 vitórias,
mas vem de 5 jogos sem vencer em casa, desses 2 derrotas e 3 empates, né? E o Atlético Goianiense aí os últimos 3 jogos fora de casa venceu as 3, né? Então, não tinha começado tão bem, né? 2 empates, uma vitória, emendou 2 derrotas, 3 empates, 2 derrotas, mas agora vem de 3 vitórias seguidas. Embalou aí numa fase importante da competição, né? Agora os últimos 10, 11 rodadas aí, que é o momento, né, do sprint final, do gás final aí para tentar subir, né, pessoal? Então vamos para as odds. Temos aqui um Botafogo a 13,25, Atlético Goianiense 2,62. Então, para o trade no Match Odds, acho interessante, né, trabalhar esse lei aqui do Botafogo, né? Não vem no momento legal. Série B ali também é difícil da gente trabalhar a favor do visitante, né? Mas, cara, para mim aí, Botafogo aí não vem bem, Atlético Goianiense vem numa ascensão muito boa, numa pegada muito boa, e não vejo a equipe de Goiânia perdendo esse jogo. Então dá para trabalhar esse lei equipe do Atlético Goianiense, né, pessoal? Já o mercado de gols, a gente vê que o Botafogo puxa bastante para o under, né? Que na própria Race tem apenas 2 jogos com mais de 2,5 gols, né? Como eu falei, tem 4 0-0 aqui, né? 1-0. Então tem 3 jogos com 2 gols só. E o Atlético Goianiense também tem aqui um 0-0, tem 2-0, 1-0. Então, o mercado de gols eu fico de fora, né, pessoal? Trabalharia mais algo a favor do Atlético Goianiense, né? Então, para o bilhete, para mim, um dupla chance Atlético Goianiense tem valor, ou até mesmo um handicap positivo aí a favor do Atlético Goianiense. Já a minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui o Atlético Goianiense DNB pagando 1,78 e meu palpite, meu placar, 1-0 Atlético Goianiense. Fechou, pessoal. Esses foram os jogos do sabadão. E para o nosso bilhete, vamos pegar aqui a vitória do Benfica e a vitória do Manchester City, fechando uma odd de 2,01. Fechou, então. Nossa duplinha aí, 2,01 para o sabadão, né? Mais esses 12 jogos que a gente trouxe para vocês. Então, galera, grade cheia aí, né? Muito jogo bom ficou de fora. Jogo duro, jogo bem precificado, né? A gente preferiu não trazer para vocês aqui, né? A gente viu que tinha mais de valor aí para trazer para vocês. Não esquece, né? Não inventa moda, segue os guri aí, segue a gestão de banca, né? 1% aí, uma unidade de cada entrada, mais uma unidadezinha no bilhetinho e vão para dentro aí que amanhã domingão também vai ter bastante jogo para a gente trazer para vocês, o que tiver de valor vão trazer. Valeu!